Chegamos então à terceira e última parte do nosso vídeo, né, tratando da geomancia. Então no primeiro a gente falou da história e das figuras, né? Na segunda parte a gente falou sobre a confecção dos mapas, né, geomânticos, o mapa do escudo e a carta horária, né, que são o horóscopo ali. E agora a gente chega na parte 3, que é Geomantic Meditation and Magic. E aí no capítulo 8, que é Geomantic Meditation and Scrying. E aí ele vem destacando aqui a questão da meditação, né, que convencionou-se acreditar, né, que a meditação é uma coisa, né, estritamente oriental e etc., como se o Ocidente não tivesse esse tipo de prática, né, na sua história, né? E na verdade ele vem destacando que isso sempre existiu aqui também, de outras formas, né? Muitas vezes a meditação aqui no Ocidente ela é mais contemplativa, né? O que isso significa? Que enquanto no Oriente a gente tem lá, por exemplo, no yoga, né, a questão do fechar os olhos e olhar para dentro e toda aquela questão, né, de interiorização e tudo mais, aqui no Ocidente a meditação ela se caracteriza mais pela contemplação, na qual você estabelece um determinado objeto, né, e você fica, né, focado naquele determinado objeto, meditando sobre aquele ponto específico, né. Os cristãos, por exemplo, dentro da tradição católica, né, tem alguns segmentos que tem a questão da adoração perpétua, né, que é onde os monges eles ficam, eles se revezam, né, e tem uma imagem, né, de Jesus e tudo, e eles ficam perpetuamente, digamos assim, né, entre aspas, olhando para aquela imagem, contemplando a imagem, etc. Ou seja, é uma espécie de meditação, né, e aí eles vão revezando aquilo ali. Então um fica um período, né, e aí quando está chegando o horário do outro, o outro chega e substitui aquele ali, então fica aquele processo ali constante, né. Então esse é um método que a gente pode colocar que tem mais relação com a tradição ocidental, né, enquanto que a oriental se utiliza de outros métodos, mas ambos são efetivos, né, ambos podem levar o indivíduo, né, a esses estados de entendimento, de compreensão maior das coisas. E aqui ele vem falando disso, né? Ele vem falando de métodos para você meditar sobre as 16 figuras geomânticas. Então, como essas figuras elas trazem sentidos, etc., específicos, né? Então elas também podem trazer esses insights, né? Porque elas têm uma energia própria. Então, através dessa coisa do scrying, né? Da meditação, do adentrar, né, usar até essas figuras como portais, etc., você pode alcançar compreensões, né, através da viagem astral e tudo mais. Então ele vem passando aqui uma série de exercícios, né, para serem feitos com essa perspectiva, né. Aqui no capítulo 9, que ele chama de Principles of Geomantic Chart, que é os princípios da carta geomântica, ele vem falando primeiro sobre a teoria da magia, né? Aí é uma ideia dele aqui, ele vem falando que se você pedir dinheiro sem trabalhar, você vai estar tirando dinheiro de uma pessoa através de meios mágicos, etc. Isso não é interessante, porque... Enfim, eu não concordo muito com essa ideia aqui, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas ele vem dizendo que você tem que... Se você for pedir algo para os espíritos, né, você tem que pedir esse algo e fazer aquilo. Ok, até aí eu concordo. Por exemplo, se você quer dinheiro, que é o exemplo que ele dá aqui, você tem que fazer a magia para obter dinheiro e trabalhar. Isso aí beleza, né? Isso daí não tenha dúvidas de que a coisa funciona dessa forma tão bem. Mas o grande problema é a gente tentar moralizar a magia, né? Como que me parece que ele colocou aqui. Porque se você fazer magia para trabalhar e não for trabalhar, se esse dinheiro te vem, ele vem de uma maneira na qual você dobrou de alguma forma o universo, né? E aí o universo precisou tirar de alguém aquilo para te dar e isso prejudica aquela pessoa. Não concordo muito com essa ideia, não. Eu acho que a coisa tende a fluir melhor quando você toma atitude física, né? Que esteja em concomitância com aquilo que você quer. Então, por exemplo, se você faz um feitiço, uma magia para alguém, né, de amor, por exemplo,
se você se aproxima daquela pessoa, entende os gostos daquela pessoa e etc., é gentil, se coloca, né, ao lado da pessoa ali, a coisa tem muito mais chance de funcionar do que se você não se aproximar da pessoa, por exemplo. Mas não quer dizer que não vai funcionar, entende? Você fez um feitiço para dinheiro, uma magia para dinheiro, né? Ah, se você ficar deitado na cama não vai acontecer nada. Será? Porque tem gente que ganha dinheiro jogando na loto, entende? Ou porque ganhou uma... Aí alguém pode pensar, ah não, mas pelo menos teve o trabalho de ir lá jogar. Ok, tem gente que ganha por causa de herança. Não dá pra gente tentar restringir a magia. O que eu quero dizer é, também não tô incentivando ninguém a fazer magia e ficar deitado no sofá. Não é isso, né? Também não tô dizendo que a magia, se você faz ficar deitado no sofá, vai prejudicar alguém. A não ser que seja uma magia para prejudicar de fato, entende? Mas a questão toda é essa, que quando a gente faz uma magia, né, aquela força é lançada no universo com um tema específico, com um arquétipo específico, ali, seja para dinheiro, amor e etc. A forma como o universo vai trazer aquilo de volta, muitas vezes é diversa, né? Não dá para tentar ficar colocando, parametrizando, né, os efeitos daquilo, porque é limitar o hall de possibilidades daquilo. Pelo menos eu acho. Enfim, mas isso aí também já é um assunto para outro vídeo, mas ele vem falando disso aqui. E aí ele vem falando em seguida Então, beleza. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a geomancia, além de ser um oráculo, ela também vai se utilizar de elementos mágicos. Ela vai trabalhar com magia, né? Magia mesmo, de você fazer ritual e etc, né? Porque lembrando que essas 16 figuras se relacionam aos planetas, aos 4 elementos. Então, a gente está falando de quê? De magia planetária, ok? Então por aí a gente já começa a ter noção do que para onde a geomancia vai, né? Como uma possibilidade. E aí ele vem falando aqui dos talismãs e dos gamarres, né? E ele vem falando que na Idade Média, o talismã era aquilo que era um objeto próprio daquela energia. Por exemplo, se você fosse fazer se você quisesse ter coragem, né? Coragem, qual o signo? Leão. Qual o objeto que você pode ter para aquilo? Um leão de fato, né? Você pode ter uma escultura de um leão. Aquilo ali seria um talismã, né? Mesmo que fosse pequeno, que você pendurar no pescoço. Aquilo seria um talismã, né? Ele diz que o gamarre era, na verdade, isso que a gente usa muito hoje em dia, que são esses talismãs, entre aspas, escritos, né? Com fórmulas, com sigilos, etc. Isso era na época chamada de gamarre, segundo ele aqui. Talismã precisava ser o objeto, uma escultura, uma coisa esculpida, né? Uma coisa que representasse de fato, literalmente, né? Entre aspas, aquele determinado objetivo, né? Então, por exemplo, mesmo que fosse um coraçãozinho, né? Ah, eu quero ter mais amor na minha vida. Aí você pega sei lá, um quartzo desse de coração, faz o ritual ali, implanta a energia planetária ali, né? Isso seria um talismã. Agora, se você pega um papel, né, e faz ali o desenho, e coloca os sigilos, etc., isso seria um gamarre, né? Então teria essa diferença. E aí ele vem falando aqui sobre os materiais, né? Então ele vem falando que esses talismãs, né? Vou chamar todos de talismã, tá? Eles mantêm a força, né, por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, papel, ele não mantém aquela energia ali por muito tempo. E pedras, por exemplo, mantém por muito mais tempo, assim como metais também. Então, por isso que muitos talismãs eram feitos em pedra ou metal, porque são materiais que têm maior capacidade, né, vibracional de condensar e manter essas energias. Então, mas ele vem classificando aqui, né, os tipos de material: papel, madeira, pedra, metal e etc, né, e como fazer uso desses elementos, né, para a confecção desses talismãs. E aí ele vem traçando aqui todas as etapas do ritual, assim. Então, quem conhece de magia cerimonial vai entender isso aqui, né, de forma muito tranquila, né, que vai falar sobre as horas, né, que tem que ser observadas,
indumentárias, incensos, os dias da semana, as fases da lua, né? E por aí vai. O ritual geomântico ele tem uma característica interessante que é... Lembra que a gente falou que as figuras elas são em 4 linhas, né? E vocês viram aí durante esses vídeos. E elas têm essa formação binária, né? De 1 ou 2 pontos, e que esse 1 ou 2 pontos representam os elementos ativos ou passivos da figura, né? Sempre relacionado aos 4 elementos. Então, quando você vai fazer o ritual ele tem que conter 4 velas, né, no mínimo, e essas 4 velas têm que ser das 4 cores elementais, né? Então fogo, ar, água e terra, né? E aí a depender da tradição, mas em termos gerais a gente pode falar que é vermelho, verde, azul e preto ou amarelo, né? E vai variar essa coisa do ar e da terra, varia de tradição para tradição. Mas enfim, então as 4 cores, né, de acordo aí com a tradição que você seguir, mas cada cor relacionada aí aos 4 elementos. O altar também ele vai ter que ser direcionado para a direção, né, daquele determinado planeta / elemento, né, signo. E você só acende as velas da figura que você estiver trabalhando, as linhas da figura que forem ativas. Então, ficou meio confuso, calma. É assim, a gente falou de puer, né, lá no começo desses vídeos aqui. O puer é o que? É o jovem, né? Então é 1, 1, 2, 1, correto? Então você vai acender a vela do fogo, porque é ativo, é a linha ativa. Você vai acender a vela do ar, que é a segunda linha ativa. Você não vai acender a vela da água, porque a linha da água em puer é passiva, é inativa, então você não vai acender. A vela vai estar ali, mas ela não é acesa. E você vai acender a vela da terra, entende? Então você só acende as velas durante o ritual das linhas da figura que forem ativas. As linhas inativas você não acende. Enfim, e aí tem toda essa especificidade, né? E aí tem também os sigilos, né? Então cada figura, cada uma das 16 figuras tem um grupo de sigilos específicos, né? Existem gestos com as mãos que você faz, né? Espécie de mudras, né? Na qual você ativa as figuras com as mãos durante o ritual, né? Gestual. Isso ele não fala aqui, eu estou falando por conhecimento advindo de outras fontes, né? Então você também pode fazer dessa forma, e etc. Ele vem falando sobre as diversas correlações com os anjos, com as inteligências, né? E todos esses contextos planetários, né, que a gente conhece aí e que são trabalhados em conjunto, no caso, com a geomancia. Ele conclui o livro trazendo um apêndice com os hinos ofídicos, né, que são hinos relacionados aos planetas antigos, né, e todos esses anjos planetários que a gente conhece. Mas o destaque que eu vou dar aqui é para a questão da geomancia e o anjo guardião, né, que ele vem destacando aqui, que é justamente um conceito muito similar àquele que a gente tem em Telema, que é do sagrado anjo guardião e etc. Que, segundo ele, faz parte da tradição geomântica, né, porque era considerado que cada indivíduo nascia com esse espírito guardião, né, com esse anjo guardião, e que era passível de ser descoberto através da geomancia, né. Então ele vem trazendo aqui, né, uma sugestão de como fazer esse processo, né, de descoberta, né, vem dando aqui os indicativos de onde você deve posicionar a pergunta, né, no mapa, né, no horóscopo, e aí para descobrir qual é o planeta relacionado ao seu espírito guardião, né? E aí também tem um método aqui para você descobrir o nome dele, né? É uma parte mais complexa e tudo, né? Que demanda aí um conhecimento mais aprofundado da geomancia, mas que é interessante de ver essa conexão, né, entre as tradições, etc. Sempre essa ideia de um espírito, né, que está relacionado a nós, né,
e que pode vir aí ser evocado, etc., para trazer essa comunicação com o espiritual, né? Enfim, né? Chegamos à conclusão. Bom, e esse livro, né, é especialíssimo para mim, como eu disse, né? Eu adoro esse livro, eu sou muito grato ao Michael Greer por ele ter escrito esse livro, né? Porque ele, de fato, ele traz um resumo bastante completo da geomancia, as diversas nuances, né? Vocês viram o quanto é diversa essa arte, o quanto de coisas a gente pode fazer com esses espíritos, etc., ou esse oráculo, né? Que foi, com o passar do tempo, sendo esquecido, sendo deixado de lado, né? Mas que, graças aos deuses, está aí, preservado, né? Existe esses espíritos que respondem no oráculo, são espíritos efetivos, né? São espíritos ativos que respondem as perguntas de forma muito precisa, né? Como eu disse, é o meu oráculo atual, é o oráculo que eu uso. Eu me considero um geomante nos dias de hoje, porque eu já trabalho há anos com geomancia, e aí tem uma série de exemplos de consultas que deram muito certo, e até hoje eu ajudo alguns amigos respondendo as perguntas, consultando os espíritos, tenho clientes também dentro e fora do país. Então, enfim, é um oráculo que a mim se encaixou de uma maneira assim, muito prazerosa, né? E muito efetiva. O livro, ele, né, acho que não precisa falar mais nada, né? Porque né, ele traz todo esse conhecimento aí maravilhoso, né? É lógico que esse livro é uma das fontes, né? Como eu disse para vocês. Só que olhando aqui na minha estante aqui, né, eu já estou vendo mais de 10 livros sobre geomancia. Fora artigos, etc. E estou falando de livros modernos, né? Lógico que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem tantas fontes assim em português, tantas publicações em português. Grande parte daqueles livros ali são em outras línguas, né? Então, assim, esse mesmo livro, né, do Michael Greer não foi traduzido ainda para o português, né? Então, só em inglês mesmo. Mas existe uma publicação ou outra em português aí, algumas em espanhol também. Então, agradeço a sua atenção até aqui, agradeço a todos vocês que me acompanharam durante esses 100 episódios do Resenha Oculta, né? É uma marca muito importante para mim, e eu chego nesse vídeo com uma sensação assim de realização muito grande, assim, pessoal e etc. E que essa realização pessoal me deu a oportunidade de compartilhar com muitos de vocês o pouco de conhecimento que eu pude adquirir em todos esses 20 anos aí de estudo de espiritualidade e religião, esoterismo, ocultismo, etc. Então eu agradeço a sua atenção, agradeço o carinho de todos, as mensagens que eu recebi e venho recebendo até aqui, muito obrigado, né? E aqueles que eu prometi que eu iria até o número 100, tá aí a promessa cumprida. Ok? Muito obrigado pelo carinho de sempre e, quem sabe, até a próxima.